Boa tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, 15 horas em Cabo Verde. Stephanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta segunda-feira, 29 de novembro. A marcar a atualidade, o presidente moçambicano Filipe Nyusi inaugurou hoje o aeroporto de Gaza, no sul do país. O chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, garantiu que o país está preparado para arrancar com as obras do porto de Buba. Está a decorrer em Dakar, capital do Senegal, o 8º Fórum de Cooperação China-África. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir. No estúdio connosco, na realização está Duško Sekulic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade africana. Em Moçambique, o chefe de Estado Filipe Nyusi inaugurou hoje o aeroporto de Chonguene, infraestrutura na província de Gaza, no sul do país. A infraestrutura, orçada em pouco mais de 60 milhões de dólares, é considerada de extrema importância para a dinamização da economia da província, que detém diverso potencial turístico, agrícola, entre outros. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente. Para as autoridades governamentais de Gaza, a inauguração do aeroporto abre uma nova janela de desenvolvimento para esta província do sul de Moçambique, diz a governadora Margarida Mapanzena. Simboliza outros voos, entre outros setores, como do turismo, agricultura e no incremento geral de nível de investimento para a província de Gaza. Localizado no distrito de Chonguene, o aeroporto de Gaza tem uma capacidade de receber anualmente até 200 mil passageiros e aviões com capacidade para 70 passageiros ou ainda de grande porte em situações de emergência, bem como manusear carga diversa. Uma mais-valia para Moçambique, diz o chefe de Estado, Filipe Nyusi. A cerimônia de hoje constitui um marco histórico para o nosso país, pois esta infraestrutura moderna vem preencher o vazio para uma viagem aérea completa por todas as províncias de Moçambique. O aeroporto de Gaza, cuja construção iniciou em 2018, teve um financiamento de pouco mais de 60 milhões de dólares doados pela República Popular da China e foi batizado com o nome do atual Presidente da República, Jacinto Filipe Nyusi. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Prosseguimos com a Guiné-Bissau. O presidente guineense Umaru Sissoko Embaló presidiu hoje a cerimónia de lançamento de estudos de viabilidade para a construção do porto comercial e mineiro de Buba, no sul do país. O Banco Africano de Desenvolvimento financiou em 2019 o estudo de viabilidade do porto de Buba num envelope de 2 milhões de dólares americanos. As eleições gerais daquele ano e a instabilidade governativa nunca permitiram o arranque dos trabalhos. O chefe de Estado guineense disse hoje que o país está preparado para arrancar com as obras. O relato é de Moussa Baldé, o nosso correspondente. O presidente guineense está confiante em como finalmente vão arrancar as obras de construção do porto comercial e mineiro de Buba. Para já, são os estudos de viabilidade da própria construção de uma obra de que se fala desde os princípios dos anos 90 do século passado. Umaru Sissoko Embaló afirma que o porto de Buba é uma infraestrutura estratégica para o país que só é possível o novo rumo que a Guiné-Bissau está a tomar. Não tenhamos ilusões. O lançamento hoje do projeto estruturante do porto comercial e mineiro de Buba é um sucesso da nossa diplomacia econômica. Mas a nossa diplomacia econômica, por sua vez, é fruto de credibilidade externa. É uma prova de confiança que conseguimos recuperar junto dos interlocutores políticos e parceiros financeiros e econômicos da Guiné-Bissau. A diplomacia econômica de sucesso é ainda o fruto da restauração da própria autoridade interna do Estado. Se for construído, o porto de Buba será a maior obra de engenharia civil na Guiné-Bissau, terá 18 metros de profundidade, irá permitir o escoamento da bauxite da região de Boé e ainda a atracagem em simultâneo de 3 navios de até 70 mil toneladas. O maior porto da costagem de navios comerciais de que dispõe a Guiné-Bissau neste momento é o Porto Comercial de Bissau, com capacidade para receber navios de até 10 toneladas. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Bissau 94 FM.
Na atualidade internacional, os Estados Unidos da América e o Irão tentam esta segunda-feira ressuscitar o acordo nuclear e voltam à mesa de negociações 5 meses após a última tentativa de entendimento. No ponto de vista de Maria João Tomás, professora de Economia Internacional no ISCTE em Lisboa, desta vez existem condições para a retoma das negociações. Ouçamo-la. Considero que existem condições. Da parte de Israel já sabíamos que essa era a posição que eles iriam tomar e assumir, mas eu penso que da parte dos Estados Unidos há todo o interesse em retomar as negociações. Inclusive dentro de Israel também já começaram a levantar-se vozes em favor da retoma do acordo nuclear com o Irão, porque há realmente partes desse acordo, de 2015, que sendo retomadas realmente garantem que o enriquecimento do urânio do Irão é para única e simplesmente para fins de energia. Ora, nós sabemos que o Irão já veio dizer que com as sanções do Donald Trump que voltou à estaca zero e que começou a enriquecer o urânio ao ponto de ter já muito boas condições para o poder ter para outros fins que não fossem os energéticos. Os recentes tremores de terra que foram sentidos em algumas regiões do Irão podem demonstrar alguns ensaios nucleares. Portanto, há todo o interesse em que haja, de parte a parte, um acordo. Era Maria João Tomás, professora de Economia Internacional no ISCTE em Lisboa. Continuamos na atualidade internacional. Decorre desde ontem e até esta terça-feira em Dakar, capital do Senegal, o 8º Fórum de Cooperação China-África. O chefe de Estado chinês, num discurso transmitido por vídeo, prometeu o fornecimento de 1.000 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao continente africano. Liliana Henriques. No âmbito da luta contra a Covid-19, a China vai fornecer à África 1.000 milhões de doses de vacinas suplementares, incluindo 600 milhões sob forma de doações e 400 milhões noutros formatos, nomeadamente o estabelecimento da produção de vacinas a nível local, anunciou Xi Jinping numa mensagem na qual também indicou que o seu país vai enviar 1.500 profissionais de saúde para o continente, vai realizar 100 projetos sanitários e vai igualmente apoiar o setor do agronegócio. Nesta 8ª edição, na qual participam 500 responsáveis políticos e empresários africanos e chineses, os organizadores esperam um reforço ainda maior da cooperação com a China, que já é o principal parceiro comercial do continente. Contudo, desta vez o encontro tem menores dimensões do que os anteriores, num contexto de crise pandémica, mas também de redefinição das ambições das novas rotas da seda, com os investimentos a passar de 11 mil milhões de dólares em 2017 a 3,3 mil milhões em 2020. Também em questão está o tipo de relação que se criou entre a China e os países africanos nestes 20 anos de fóruns de cooperação, a questão da dívida tendo-se tornado central. De acordo com o China Africa Research Initiative, entre 2000 e 2019, calcula-se que a China tenha emprestado ao continente cerca de 153 mil milhões de euros, sendo que Angola, por si só, concentraria 30% desta dívida. Perante esta situação, desde 2016, os valores emprestados são menores e nestes últimos meses a China aceitou apagar ou reavaliar a dívida de certos Estados. A nova variante de Covid-19 Omicron apresenta um risco global muito alto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Em causa o seu potencial de resistência à imunização, como explica a investigadora Isabel Gordo do Instituto Gulbenkian de Ciência em Portugal, a Karina Branco. Ouçamo-la. Portanto, tínhamos o alfa, que fez uma onda enorme, e depois esse foi substituído por o delta. O delta ganhou-lhe e o delta não era um derivado do alfa, é um vírus diferente. E agora este delta está a ganhar mutações nesta Omicron que eram comuns, que eram nos mesmos sítios que o alfa tinha tido. O que isto quer dizer é que muitas destas mutações podem de facto levar, têm toda a cara de poder levar aqui a um escape dos anticorpos. Ou seja, levando a um escape dos anticorpos, isso quer dizer que, por exemplo, as vacinas poderão não funcionar? Não funcionar é uma palavra muito forte. O vírus está a evoluir e agora com a pressão, tem uma nova pressão seletiva, que é basicamente as pessoas estarem vacinadas e portanto pode começar a adaptar à vacina. Tal e qual como a gente tem que mudar de vacina constantemente com a gripe, o vírus da gripe, o mesmo pode ter que vir a acontecer aqui com este SARS. Era a investigadora Isabel Gordo do Instituto Gulbenkian de Ciência em Portugal.